Deus seja louvado. Título desta mensagem: A imagem do egoísmo. Prezados e queridos irmãos, dou graças ao eterno Deus por nos conceder mais essa oportunidade de falar e compartilhar com todos vós mais uma passagem das Sagradas Escrituras, que se encontra no 3º capítulo do profeta Daniel, que diz que nessa época Nabucodonosor era o rei da Babilônia e provavelmente o maior rei de todos os tempos que já viveram. Ele conquistou Jerusalém e levou alguns cativos judeus, e entre eles jovens, muitos deles no meio da adolescência. Eles foram iniciados nas ciências e foram levados ali para ajudar a construir o império. Ora, entre os cativos de Nabucodonosor havia vários jovens judeus importantes. 3 deles são mencionados: Daniel, que era Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles foram disciplinados em todos os caminhos dos babilônios, para que pudessem ajudar enquanto Nabucodonosor expedia seu império mundial. Eles já conheciam a disciplina, mas se recusaram a comer dos manjares que o rei oferecia, porque eles sabiam que era oferecido aos ídolos. E eles sabiam que isso era contra a lei de Deus. Agora eles estavam a 1.500 milhas de casa. Quem saberia? Quem se importaria? Mas ele sabia que Deus estava observando. E aqueles 3 jovens estavam se firmando na palavra de Deus totalmente. Agora Nabucodonosor se tornou importante e egoísta, se tornou cheio de poder, e então mandou construir uma estátua de si mesmo, uma grande imagem com 99 pés de altura, feito toda de ouro. Ele chamou milhares de seus súditos de muitos países do Oriente Médio para vir para a planície para adorar a imagem. E ele disse: quando vocês ouvirem o som da trombeta, da música tocar, e você ver as bandeiras chegando, você vê a massa dos soldados, eu quero que vocês se curvem e adorem a imagem. E se vocês não fizerem o que eu estou ordenando, vou lançá-los em chama de fogo, e vocês serão queimados na fornalha ardente. Observe uma coisa: a religião falsa sempre faz com que as pessoas façam as coisas à força. E a Bíblia ensina que Satanás é o Deus desse mundo. Ele é o príncipe que está governando no ar. Ele sempre trabalha para desacreditar as pessoas com coisas estranhas. E estamos vendo a força sendo usada por grupos religiosos hoje em dia, em todo o mundo, enquanto as tensões estão aumentando em uma escala tão rápida, porque não conseguimos acompanhá-los. E temos visto, mesmo nos últimos dias, coisas acontecerem que nunca sonhamos que iríamos ver. Mas estão acontecendo e parece que o mundo está correndo longamente em relação a uma catástrofe.
e os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão vindo. Já ouvimos os tropeiros dos seus cavalos, a menos que nos arrependamos e nos voltamos para Deus. Eles virão com toda a sua guerra, a destruição, a fome, a doença, e as pessoas serão assoladas, a morte e o inferno estão vindo com eles. Então, o rei ordena que adore a imagem, mas Jesus Cristo também foi convidado a adorar uma imagem. Ele foi convidado a se curvar e adorar o diabo, como está escrito em Mateus capítulo 4. Mas Jesus não discutiu, não debateu, ele disse: está escrito. Tudo o que ele fez foi usar a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual nós precisamos memorizar a palavra de Deus, porque ela é a nossa arma de guerra. Ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Precisamos saber que podemos adorar um Deus. Você tem que se decidir a quem você servirá. Nenhum homem pode seguir a 2 mestres, pois ele odiará a um e amará o outro. Então se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o materialismo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. E as imagens que Satanás oferece para os jovens se curvarem hoje são orgulho, luxúria, sexo e muitas outras coisas. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego restringiram seus desejos em situações de tentação. Eles disseram: não nos curvaremos à imagem. Agora Nabucodonosor poderia destruir o corpo, mas não a alma. Santo é o Senhor. E Jesus advertiu sobre essa parte. Cuidado, porque devemos temer não simplesmente aquele que pode destruir o corpo, mas também destruir a alma. Não temas, cuidado com aquele que pode destruir o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Nós temos um espírito que habita dentro de nós, e é a parte mais importante que viverá para sempre, a parte que é eterna. E Jesus disse: tema somente aquele que pode destruir tanto o corpo como a alma. Cuidado com o diabo. Ele está trabalhando para levar você para a destruição. E se você persistir em se curvar às imagens e se rejeitar a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro em sua vida, você seguirá para o inferno. Agora, desobedecer os mandamentos de Deus leva à morte espiritual. Ora, esses jovens hebreus não se curvaram, eles permaneceram de pé. Eles foram os únicos dos milhares que estavam lá, de diferentes línguas e nações, povos, de todo mundo naqueles dias. Bendito o Senhor. Vieram para se curvarem diante daquela imagem de Nabucodonosor, mas eles ficaram rígidos, eles não se curvaram. É claro, foi relatado imediatamente ao imperador. Eles podiam se acovardar, deixar para trás o que acreditavam na sua pátria. Poderia obedecer ao rei. Esse é o nosso dever. Mas eles tinham uma lei suprema, uma lei superior. Eles tinham os 10 mandamentos.
eles tinham Deus. Segundo lugar, eles poderiam ter dito: é apenas uma questão de religião. Afinal, a religião é questão do coração e é algo que está no exterior. Vamos nos curvar. Ou eles poderiam ter ficado dentro de casa naquele dia, mas isso seria uma covardia. Eles tiveram oportunidade de testemunhar para milhares de pessoas naquele dia, aproveitando a oportunidade de fazer. E Jesus disse: aquele que ama mais a si mesmo ou a família do que a mim, não é digno de mim. E a Bíblia diz: não siga a multidão para fazer o mal. E então eles podiam dizer: estamos longe de casa. Deus não espera que vamos viver assim como nós vivíamos em Jerusalém. Bendito o Senhor. Quem saberá? Quem nos verá? Ou eles poderiam dizer: estamos em dívida com o rei, e eles tinham sido muito ajudados pelo rei. Então eles poderiam ter se recusado a se curvar. E foi o que eles fizeram. Eles se recusaram a se curvar. Escolha hoje a quem você vai servir. As Escrituras dizem quem você vai servir. O Deus vivo e verdadeiro, ou você vai servir essas coisas que o diabo traz em seu caminho, a imagem que ele colocou diante de você para você se curvar, para você receber. A decisão não poderia ser adiada. Eles tiveram que tomar uma decisão. Então, quando os arautos vieram e anunciaram, eles tiveram que tomar uma decisão. Assim como você que está ouvindo esta mensagem, vai ter que tomar uma decisão. Você não pode adiar. Aquele que endurece o seu coração será cortado e de repente, e não haverá remédio. Deus te diz: meu espírito não vai contender com você para sempre. Chega um ponto no qual você tem que ir até um local que não tem mais volta. E hoje, para muitos que ouvem, é sim ou não. Você diz: bem, pode ser, ou talvez, alguns tentarão pular a cerca e viver em ambos os lugares, mas Deus não permite isso. Jesus não se comprometerá com você. Ele não vai tomar as coisas, não vai tornar as coisas fáceis. Ele não vai rebaixar o padrão. Se ele tivesse rebaixado o padrão, não teria ido até a morte de cruz, onde ele derramou o seu sangue precioso pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e ele voltará para governar este mundo. O plano do Evangelho está pronto e Deus diz: você tem que se arrepender. Você tem que receber Jesus Cristo por fé como seu Senhor e Salvador pessoal. Deixá-lo governar sua vida, se você quiser entrar no meu reino, diz o Senhor. Sim, os 3 jovens se recusaram a se curvar diante do diabo. E se isso lhe custar alguns prazeres para salvar a sua alma, e não seria melhor de ser jogado na fornalha ardente aqui neste mundo, do que teu corpo e alma ser lançado no inferno para sempre? Quando sua provação chegar, e ela virá, bendito o Senhor, glória a Deus. Se você for um verdadeiro cristão, nascido de novo, e se você está seguindo Jesus Cristo,
você vai ser provado, vai ser tentado, vai ser abalado e muitas vezes, mas fique firme. Haja a luz da eternidade na sua mente. Veja as coisas pelo ponto de vista da eternidade. Não olhe só para a situação presente ou pelo calor da fornalha ardente. Olhe para o Deus eterno, pela vida eterna que espera por você. Não deixe que a música deste mundo te fascine. Não deixe que as batidas dos tambores o levem a marcha para a direção do mundo. Mas marche com outra batida que o mundo não pode ouvir, a batida do céu. Marche pelos passos ordenados pelo Espírito Santo e pelo exemplo de Jesus Cristo. Esses bravos jovens desafiaram a fúria do tirano enfurecido. É porque eles viram aquele que é invisível e tiveram respeito pela recompensa. Eles acreditaram na recompensa divina. Bendito o Senhor. Mas o rei deu a eles uma outra chance, outra oportunidade. Eles responderam, e responderam de uma forma tremenda: não, ó rei Nabucodonosor, não temos o cuidado de te responder a ti. Se for isso que Deus quiser, Ele será capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se Ele não nos livrar, ó rei, saiba disso. Se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eles não sabiam que Deus jamais os livraria. Eles não escolheram e disseram: nós te rogamos, ó rei. Eles não disseram: nós te rogamos, ó rei Nabucodonosor, por favor, não nos jogue lá dentro. Não podemos desobedecer a Deus, mas também não queremos te desobedecer. Vamos fazer um acordo. Mas eles foram para essa fornalha terrível. Os homens que jogaram eles foram queimados. Era tão quente que estavam abrasados. Estava abrasado aquele local. Eles disseram a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E Deus diz: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E só depois da decisão deles, depois que eles tomaram aquela decisão, bendito o Senhor, foi então que Deus veio e interviu naquela situação. Ele diz: eis que estou com vocês em todos os momentos, em todas as dificuldades, a minha graça te basta. E então o rei olhou para dentro da fornalha, aproximando o máximo que podia, e ficou surpreso, porque ele jogou 3 homens ali dentro daquela fornalha. E o que ele viu? Ele viu 4 homens. E a fornalha e a forma do 4º homem era como o filho de Deus vivo. 3 homens foram jogados, mas ali estava o 4º homem dentro da fornalha. E Deus estava ali através de seu Filho, Jesus Cristo. Deus enviou Jesus. O próprio Filho de Deus veio e Deus está com seu povo na fornalha ardente. E Deus está com você. Ele está com seu povo em tempo de tentação, na angústia, no julgamento. Nada nos separa do amor de Deus. Diz as Escrituras: eles não tiveram danos algum. O Senhor te guardará. Ele preservará a tua alma. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas
orações, mas a face do Senhor está contra os que praticam mal, contra os ímpios. Você é um dos seguidores de Jesus Cristo. A maneira como eles entraram na fornalha ardente foi calmos, controlados, alegres. Cristo estava com eles. Suas amarras se soltaram, e quando o rei ordenou que fossem retirados, eles saíram andando retos, de pé, cabeça erguida, nem um fio de cabelo de suas cabeças tinham se queimado. Suas roupas estavam completamente restauradas, só tinha cheiro de fumaça. E o rei se prostrou diante deles e disse: se o Deus verdadeiro, o Deus que está nas suas vidas, é esse Deus que livrou vocês, quero conhecê-lo. Ele ordenou que todos os sábios, adivinhos, aqueles que armaram aquele plano diabólico, fosse jogado naquela fornalha. Então ele ordenou que todo o mundo se curvasse diante do Deus vivo e verdadeiro, e ele destruiu a imagem que havia construído. E isso mudou a Babilônia, porque 3 jovens ousaram ficar sozinhos e atreveu-se a morrer. Ousou encarar a morte e dizer: eu creio. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele ficou diante da cruz. A cruz seria no dia seguinte. Naquela noite, no Getsemane, ele se ajoelhou com seus discípulos, bendito Senhor, e orou a noite toda. Ele suou gotas de sangue. Ele disse: meu Pai, não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Se não houver outra maneira de salvar a raça humana, eu sei que eles merecem a morte. Eles quebraram a tua lei, eles merecem o julgamento, eles merecem o inferno. Mas se você quiser, se essa é a sua vontade, eu irei, tomarei o inferno e o julgamento deles, no lugar deles eu vou. Então ele foi para a cruz. Ele levou tudo sozinho naquela cruz por você, porque você precisava da vida eterna. Ele levou a fornalha do inferno por você, para que você fosse perdoado dos seus pecados. E quando morrer, ir para o céu e tivesse paz e alegria aqui e agora no seu coração. Que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, agora, diariamente, e você não precisa viver mais um minuto sequer sozinho na solidão. Cada problema, cada dificuldade que você enfrentar, Jesus está lá. Ele te ajuda. Ele te ajuda a decidir com quem você vai se casar, qual vai ser a sua vocação, qual vai ser a sua vida. Ele te ajuda nos estudos, nas relações pessoais. Santo é o Senhor. Ele está lá para ajudar você, aliviar seus fardos. Ele quer te levar para o além, para o porvir, e dar a você a vida aqui e agora. É todo seu. E se você colocar sua fé e confiança nele, você diz: bem, e o que eu devo fazer? 3 coisas. Primeiro, arrepender-se dos seus pecados.
Arrependimento significa mudança de opinião, mudança de forma de viver, de pensamento, mudar sua vida drasticamente durante todo o período de tempo. Então há algo errado com a sua decisão? Desde que você não tem a certeza da sua salvação e de que você está pronto para se encontrar com Deus a qualquer momento, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Entregue seu corpo, sua alma, sua mente. Em terceiro lugar, precisa estar disposto a segui-lo, servi-lo. São três coisas. Arrependa-se. Creia de todo o teu coração, não só com a mente. Santo é o Senhor, mas com o coração. E seja disposto a obedecê-lo, custe o que custar. O mundo ou a fornalha? Qual será a sua escolha? Porque há um julgamento por vir. Jesus Cristo quer te salvar e livrar a tua alma do julgamento. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.